Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à Rádio Instituto Federal. Está no ar o programa sobre administração. Você que está acostumado a assistir ao programa, você deve estar estranhando aqui dois apresentadores novos. Eu sou o professor Fábio, temos aqui o Ítalo, vou já apresentá-lo, embora você já deve ter visto ele em outro programa aí. Mas o programa sobre administração está sofrendo algumas reformulações, então em breve nós vamos trazer surpresas para vocês. Então, enquanto a gente está fazendo essa transição, vão vir outros apresentadores, uma nova proposta, uma nova proposta de programa. Hoje nós selecionamos um tema especial para você, um tema que vai te ajudar a resolver, ou pelo menos ajudar a resolver esses problemas, os possíveis problemas que você tem sobre finanças. O que você faz com o seu dinheiro? Você consegue guardar, poupar todos os meses? Já ficou endividado e não conseguiu pagar alguma dívida? Como resolver todos esses problemas e ter a saúde financeira preservada? O tema de hoje vamos falar sobre comportamento do consumidor, a questão da poupança, de guardar dinheiro e onde você pode guardar dinheiro, e o perfil daqueles gastões, das pessoas que gastam mais do que ganham. Além disso, vamos dar dicas preciosas sobre como você pode investir o seu dinheiro aí no mercado. Será que a poupança é a melhor opção? Para conversar um pouco sobre isso, nós trouxemos aqui o Ítalo Matos, que é um estudante do curso de administração técnico aqui do Instituto Federal de São Paulo, tem 19 anos, também já faz faculdade de sistemas de informação na Universidade Anhanguera. O Ítalo já trabalha desde os 14 anos, já tem sua renda própria. Hoje ele trabalha como gerente de vendas no varejo de roupas e acessórios. Ítalo, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite. Ítalo, antes de fazer algumas perguntas e você compartilhar com as pessoas aí as suas experiências sobre como usar o dinheiro, eu queria compartilhar algumas situações interessantes aqui para o pessoal. E aí depois você pode fazer a qualquer momento comentários, tá? Fique à vontade. Teve uma pesquisa divulgada aqui pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, que falou sobre a inadimplência das pessoas. Olha que números interessantes que a gente descobriu. Esses números eles são muito parecidos com pesquisas nacionais também. Por exemplo, nós temos aqui uma informação que diz o seguinte: 40% das pessoas já costumam gastar mais do que os seus salários. 40% das pessoas gastam mais do que o bolso suporta, né? Essa é uma informação. Mais uma, depois o Ítalo faz os seus comentários. 48,36% das pessoas pesquisadas não poupam dinheiro. Recebem o seu salário e gastam todo o seu dinheiro, né? Quer dizer, seja por contas fixas que não podem... precisam ser usadas, né? Não tem solução, sejam por outros aspectos supérfluos, outras situações que poderiam, mas 48% das pessoas não têm o hábito de poupar nada. E isso pode simbolizar uma certa preocupação em relação a isso, porque pode trazer sérios transtornos para as famílias. Ítalo, como é que é a sua relação com o dinheiro hoje? Então, desde quando eu fui novo, dos 14 anos, eu comecei a fazer Senai, né? E o meu professor de elétrica sempre dizia, você sempre tem que poupar no mínimo 10% do seu salário. Porque senão você gasta tudo e não vê lucro, você não vê resultado. Você ganha, mas você já vai gastando. Você não vê resultado, você não consegue atribuir nada. Tanto que todo mês eu lanço uma planilha de gastos no meu computador para ver com tudo que eu gasto. Porque senão você vai gastando o seu salário, o seu dinheiro vai indo e você não sabe com que mal gastou o seu dinheiro. E hoje você consegue fazer essa poupança mínima de 10%? Sim, todo mês eu deposito 10% na minha poupança da Caixa. Ok, então você tem uma poupança da Caixa, daqui a pouco a gente vai descobrir se realmente a poupança ela é a melhor solução, mas ele já está num bom caminho, pelo menos ele consegue poupar.
Então, quer dizer, você vê que praticamente a metade das pessoas não costumam fazer isso, né? Agora, por que será que as pessoas têm tanta dificuldade em poupar, na sua opinião, Ítalo? Então, muitas das vezes é por causa as pessoas gastam mais do que ganham, né? Como dizem as pesquisas, a pessoa vai lá, faz um cartão de crédito. O cartão de crédito, se você não souber usar, é praticamente o pior perigo que tem hoje em dia. Porque as taxas de juros são altíssimas e as pessoas acham, não, vou estar parcelando em 10 vezes e vai estar tranquilo, porque as parcelas vão ser de um valor pequeno. Mas na verdade ela está gastando mais do que ganha com o valor total, mais os juros que já tem incluído no cartão. Muito bom. O Ítalo, você percebe que ele já tem todo o jeito aí da parte de economia, deve fazer muito sucesso em breve, quando ele vai fazer mais a poupança, guardar mais dinheiro, fazer investimentos. Então, tá num bom caminho. Ele já com 18 anos. Aproveitando o que ele falou, você sabia que 77% da população hoje, população mundial, tá? Utiliza cartão, a média, utiliza cartão de crédito. Só que desses 77%, isso é uma pesquisa do SPC Brasil, foi publicado em abril de 2016 agora. No caso, com a amostra do Brasil, né? 72% dessas pessoas que usam cartão de crédito desconhecem informações financeiras sobre o cartão, por exemplo, os juros. Então, será que você sabe quanto que o seu banco cobra de juros? Você já tem cartão, Ítalo? Já tenho cartão. Você tem cartão recentemente? Mês passado eu fiz o meu. Ah, então novo usuário de cartão de crédito. Já fez compras com ele? Já, eu comprei o meu celular. Você comprou seu celular. Não precisa falar o banco, mas você sabe quantos por cento o banco cobraria? Se não souber, não tem problema. Pode falar, não sei. Quantos por cento que você pagaria de juros se você não pagar em dia a fatura? Por mês? Então, eu não sei quantos por cento são de juros, mas eu sei que a anuidade dele é por volta de R$6. Então você paga anuidade. Ok, pegar mais uma informação aqui importante. Anuidade, para quem não sabe, é uma taxa que você tem que pagar para o banco para você ter direito a usar esse cartão. Embora seja pouquinho, R$6 por mês, é isso? Por mês. Durante o ano inteiro? Ou Durante um ano. Então, embora seja pouquinho, a gente vai já discutir sobre essa questão da anuidade. Mas antes disso, se eu falasse para você que existem bancos, administradoras que cobram cerca de 19 a 20% de juros compostos ao mês por atraso no pagamento. Isso aí eu não fiz o cálculo aqui, mas vamos jogar aí em média aí, em torno de 700% a 900% ao ano de juros. O que é que representa 700%? Imagine se você está devendo R$1.000 e você sem querer esqueceu de pagar esses R$1.000 e você vai pagar isso só um ano depois, né? Quer dizer, putz, esqueci aquela fatura e não paguei. Você vai pagar 700% a mais só de juros. Os R$1.000 na sua dívida, mais R$7.000 ali. Eu estou colocando de forma simplificada que são juros compostos. Na verdade, vai dar bem mais do que isso, né? Ou seja, o Brasil é um dos países que mais acumula juros no cartão de crédito. Você sabia disso, então? Sim, eu sabia. Algumas pesquisas dizem que um desses grandes motivos é que as pessoas deixam para pagar só aquela mínima parcela. Porque quando vem a fatura do cartão, vem lá, pague a parcela completa ou paga o valor mínimo. Aí ele diz, opa, eu posso pagar o mínimo, então vou pagar o mínimo e paga o mínimo. Só que aí quando vem mês que vem, não diminui o valor. Em vez de diminuir, aumenta. Aí a pessoa fala, oxe, mas como assim? Então praticamente o mínimo foi de graça, deu pro banco. Exatamente, você está praticamente pagando só os juros ali, depois Isso. vem tudo de novo como se fosse aquela mesma fatura, uma furada, né? É uma furada. Isso aí acaba gerando uma bola de neve. Agora você falou sobre a questão da anuidade, falamos dos juros e que 72% das pessoas desconhecem totalmente o porquê, a taxa de juros cobradas pelas administradoras do cartão, o que pode ser um problema. Se a pessoa tem uma arma no bolso, né? Quer dizer, o cartão de crédito acaba sendo uma arma se não for bem administrado. Agora, a questão da anuidade, você percebe que muitos bancos cobram anuidade, mas existem bancos que não cobram anuidade, você sabia? Um exemplo é o Nubank, né? Nubank, que é um aplicativo. A gente não pode fazer propaganda, mas tudo bem, essa passou. Tudo bem. Mas o Nubank, pode continuar. É um aplicativo, você controla a conta tudo pelo celular, entendeu? Tudo via aplicativos. Transações, finanças, essas coisas. Então tem um banco que criou um cartão de crédito que você faz tudo pelo aplicativo
e eles não cobram a taxa de anuidade, né? Quer dizer, você já tem aí uma grande vantagem. Não é apenas esse banco, existem outros bancos comerciais que você pode barganhar, por exemplo, e não pagar anuidades. Ah, Fábio, mas é apenas R$6 por mês. Você multiplica 6 em um ano, você vai ter aí, ó, 6,60, R$72. Isso é um dinheiro que você poderia estar investindo um pouquinho mais. Agora, para você que está começando, é seu primeiro cartão, tal, ótimo, beleza, só para você ter contato. E tem as contas universitárias também, né, que a taxa de anuidade é convertida em créditos para celulares. Também, se você gasta crédito com celular, você usa, tem o costume, também seria uma outra alternativa. Agora, a dica é dar dinheiro de anuidade, nem pensar. Essa é uma dica, tá? Nem pensar. Cartão de anuidade para banco hoje em cartão de crédito não rola. Muito menos juros. Atrasar, né, o pagamento, você pagar aí, em pouco tempo você vai pagar muito mais do que isso. Outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui é que as pessoas que já acabam acumulando, você falou muito bem, Ítalo, de ir gastando, o que acontece? Acumula, fica uma bola de neve, né? E aí, o salário vai dar ou não vai dar? Não, não dá. E aí acontece o quê? No final do mês pega o empréstimo. Vai pegar empréstimo. E aí pega empréstimo para poder, porque o nome já está sujo, né? E aí pega o empréstimo e existem alguns bancos, porque mercado tem para tudo quanto é lado, né? Existem bancos que emprestam para quem está negativado. Quer dizer, você está com o seu nome sujo, não se preocupe, venha até nós somos bonzinhos, né? Nós vamos te ajudar. Esse é o tom comercial que a gente vê por aí. Como se não tivesse taxa de juros nenhuma. Esses bancos chegam até 25% de taxa ao mês. Nossa. Juros compostos, tá, gente? Juros compostos, é um absurdo, quer dizer, mas você está ali no desespero, você quer pagar uma dívida e você contrai uma dívida maior do que aquela originária, quer dizer, então é importante fazer muito bem os cálculos para saber se realmente aquele juros que você vai pegar de um novo empréstimo, se vale a pena. Hoje no Brasil, o SPC também divulgou nessa pesquisa que 10% das pessoas que estão com o nome negativado costumam pegar empréstimo, já pediram empréstimo no último ano para pagar dívidas passadas, né? E 30% desses não foram informados sobre a taxa de juros. Quer dizer, foram lá, são informados sobre o valor da parcela, mas eles não têm noção alguma de quanto de juros que ele tá pagando, né? Isso pode ser considerado um problema sério, né? Quer dizer, então, outra dica, fuja. Se você está endividado, a melhor coisa é o que, na sua opinião, Ítalo? O que você faria? No meu caso, eu faria o seguinte: eu veria as dívidas que são menos prioridade, aí eu tiraria dessas outras dívidas para pagar o banco, né? Porque o banco... Dívida você fala contas que você não precisaria, consumo... contas que você poderia deixar para pagar mais à frente. Sei lá, ou então se você tiver, por exemplo... economizar no supermercado, por exemplo. TV por assinatura, TV você por pode tirar TV por assinatura. Academia. Academia, ou substituir por outros exercícios, mais ao ar livre. Então ele enxugaria o bolso para poder conseguir pagar a conta. Essa dívida, não pedir outro empréstimo e tal. Então, Sim. Você vê, o cara já tá experiente aí no mundo. Agora, no mundo financeiro. Agora, infelizmente, esse não é o perfil que a gente tem aqui no país, né? A gente percebe pessoas gastando cada vez mais, acumulando dívidas, comprando coisas. Não tem problema de comprar, desde que você consiga fazer com que o seu dinheiro ele consiga arcar com todas aquelas dívidas. Se você ganha pouquinho, você ganha pouquinho. Se você ganha muito e pode gastar um pouquinho mais, ótimo, beleza. Seu salário consegue suportar isso. O problema é ganhar pouco e gastar muito. Ganhar muito e gastar mais ainda. Que é um perfil muito arriscado, né? Porque o ser humano ele tem essa característica de querer mais, sempre mais. Eu quero melhor. Agora eu não quero mais um celular de R$300, eu quero um de 500, agora eu quero um de 1.000, agora eu quero um de 2.000. E também tem aquele caso das pessoas, mesmo comprando coisas baratas que o salário comporta, a pessoa acha, vou comprar coisas baratas no cartão de crédito. Aí vai comprando coisa barata e coisa em cima barata. Aí os pequenos preços vão acumulando. Uma hora a dívida tá gigantesca. Legal, bom comentário do Ítalo, porque ainda que não seja barato, por exemplo, você vai comprar uma geladeira, custou R$2.000. Aí você parcelou lá várias vezes, assim, deu pouquinho, deu só cento e pouco. Tem empresas que parcelam até mais, eu já vi empresa varejista aí
XYZ, a gente não pode falar o nome, mas que parcela em 24 vezes. Você vai comprar uma geladeira, parcela em 24 vezes. Aí lá nas letrinhas embaixo ali do preço, tem lá, olha, total a prazo, bem pequenininho, você tem que ter uma lupa para ler. Tá lá 3 vezes o preço daquela geladeira. Só que assim, a parcela cabe no bolso dessa pessoa. Sim. Né? A parcela cabe no bolso dessa pessoa. O que não cabe seria o valor integral. E ela vai. Só que aí ela não se contenta só com a geladeira. Ela quer mais, né? Ela quer muito mais. Ela quer comprar também um fogão, ela quer comprar um celular novo, ela quer comprar um forno de micro-ondas. Então, quer dizer, isso vai sendo acumulando pequenas parcelas, como você muito bem falou. Isso é uma armadilha, né? Para você que está ouvindo aí, você, assim como o Ítalo começou agora com cartão de crédito, tome cuidado. Porque a pesquisa diz também que a maioria dos inadimplentes estão entre 18 e 25 anos. Por quê? Porque isso é quando justamente as pessoas estão tendo o primeiro contato. Imagine, você está dependendo do seu pai. Precisa de tudo, eu quero comprar uma roupa, para comprar um celular precisa do seu pai. Agora você tem o seu dinheiro, você tem um cartão de crédito que você pode tirar da sua carteira aquele cartão e gastar o que você quiser. Aquilo é uma tentação danada, né? E você Muita tentação. Você sabe muito bem agora no primeiro mês com o cartão. E aí você acaba gastando tudo que você puder. Então, de 18 a 25 anos é a faixa etária que acumula os maiores inadimplentes, justamente por isso, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado em relação a isso. É fazer um planejamento financeiro, montar uma tabelinha, como você falou, de controle de gastos. Uma coisa brilhantemente que você falou, aponte a hierarquia dos seus gastos. O que é a hierarquia dos seus gastos? Coloque lá em primeiro lugar aqueles gastos que são cruciais, quer dizer, você não pode ficar sem. Digamos que você mora de aluguel. Eu não posso colocar o aluguel como um custo secundário. Ele é um custo primário. Ele está lá no topo da hierarquia. É a primeira coisa que eu tenho que pagar. Conta de energia, conta de água, transporte, no caso, para você ir para o seu trabalho. Então, vai colocando uma hierarquia dos seus custos. E aí, quando você consegue fazer isso, e quando eu digo hierarquia, analisando a necessidade, não o seu gosto, porque senão a minha hierarquia é faculdade é o primeiro lugar, a academia é o primeiro lugar. Quer dizer, porque eu gosto da academia. Não adianta ir só pelo gosto também, não é só o gosto, né? Você tem que ir pela necessidade. É a necessidade. Aí quando você faz essa hierarquia das despesas, você consegue saber o que você pode cortar. Aqueles itens que estão lá embaixo. Talvez a TV por assinatura está lá embaixo. Por que não fazer, por exemplo, uma assinatura de uma empresa por filme por demanda, que você acessa pela internet lá, que a mensalidade é muito mais barata, ao invés de ter a assinatura de uma TV, que você vai pagar aí 100, 150 reais, ou você vai pagar 14, 15 reais ou 20 reais, não lembro, para você ter um serviço de filmes por demanda dessas empresas aí da internet. Então, quer dizer, fazer também esse raciocínio. Às vezes você tem um plano de celular, o seu plano você paga lá 100 reais. Aí você tem direito a 1 quilo de internet, 2 quilos de ligações, 30 quilos de SMS. Às vezes não faz nenhuma ligação no mês. Às vezes você não liga uma vez. Por exemplo. Eu já tive um plano, eu pagava 70 reais mensal. Aí eu cancelei porque não compensava. Num mês eu gastava, se eu colocasse 15 reais de crédito, durava um mês todo pra mim. Ou seja, 35 reais que você teria aí de economia. E 35 vezes 12, porque às vezes as pessoas olham só um mês, né? 35, 35 é o ingresso, ano, né? Multiplica por 12, sempre. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir o peso do dinheiro. Multiplique o gasto por 12 para você ter noção de quanto que custa aquilo ali. E aí você poderia muito bem ou passar para um pré-pago. Hoje o meu telefone não é pré-pago, mas é aquele controle que eu tenho lá, aqueles pacotes, é bem menos do que eu gastava há uns 2 anos, por exemplo. Eu estou economizando cerca de 150 reais por mês e eu estou me atendendo perfeitamente. Quer dizer, é ter esse raciocínio lógico. Isso aí, Ítalo? Isso aí. O que a gente vai falar depois do intervalo, então? Depois do intervalo, nós vamos falar sobre investimentos. Quer dizer, o que você faz com o seu dinheiro, aquele dinheiro que você poupou, você não gastou naquele mês, onde que eu guardo esse dinheiro? Debaixo do colchão? Na poupança? No banco? Em ações? O que fazer com o dinheiro guardado? Não saia daí para você tirar todas as suas dúvidas aqui nesse bate-papo sobre economia. Até mais!
Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, microempreendedor individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é, em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta com o programa sobre administração e hoje estamos conversando sobre o perfil do consumidor, o consumismo e como guardar o seu dinheiro, né? De que forma você pode multiplicar o seu dinheiro para ter mais. No primeiro bloco nós falamos sobre o perfil de gastos, sobre a inadimplência, o perfil desses inadimplentes e demos dicas sobre como você evitar cair nessa armadilha da dívida em excesso, cartões de créditos e assim por diante. E agora vamos falar, você conseguiu guardar dinheiro. Beleza, você ganha lá, sei lá, R$1.000, você gastou apenas R$700 naquele mês, sobraram então R$300. O que fazer com esse dinheiro? Alternativa A, pegar esses R$300 e comprar em outros produtos porque sobrou, né? Tá sobrando. Alternativa B, guardar debaixo do colchão para poder você ter sempre mais e mais dinheiro, vai acumulando lá, guarda ali no envelope embaixo dentro do guarda-roupa. Alternativa C, guardar na poupança. Ou alternativa... Eita, me perdi. D, né? Alternativa D, nenhuma dessas opções. O Ítalo falou agora há pouco que ele tem um dinheirinho guardado. Não precisa falar quanto, senão o pessoal vai te sequestrar aí fora, né? Vai querer fazer o sequestro relâmpago aí. Mas você, desde os 14 anos, está guardando aí a metade, depois 10%. Então deve ter um dinheirinho bom. Isso vai ser bom pro teu futuro. No futuro, caso você queira abrir um negócio, fazer um investimento, isso vai ser muito bom. E aí, no primeiro bloco, você já adiantou, mas você falou que tinha uma conta poupança na Caixa Econômica, que é onde está o seu dinheiro, correto? Correto.
Beleza, então vamos dar algumas dicas para o pessoal que está nos ouvindo. O Ítalo, assim como a maioria da população, investe em poupança. Isso é normal, é uma cultura do nosso país, né? O problema a poupança ela pode ser considerada vantajosa em alguns momentos da nossa economia, que não é o momento agora, por exemplo. Por quê? Para quem está em dúvida, mas por que a poupança não é um investimento legal, tal, mas não rende, não aparece lá todo mês, vai aumentando um pouquinho, não sei se você acompanha. Sim, todo mês rende, mas eu acho que o maior fator que faz as pessoas escolherem a poupança é o fator do risco, né? Porque a poupança ela tem um risco e ela tem o seguro ainda. Sim. Até uma certa quantia eles ainda te reembolsam, caso aconteça alguma quebra no banco. Agora, se eu falasse para você que existem outros investimentos com a mesma proteção da poupança, com proteção, com seguro, até R$250 mil, com a mesma segurança da poupança que rendem mais. E essa informação talvez as pessoas não tenham. Então, quer dizer, essa vantagem da poupança, nós temos outros investimentos que batem de frente para ela. Mas antes de eu apresentar quais são essas outras alternativas, deixa eu primeiro falar o porquê que a poupança não é adequada. Embora ela seja um investimento mais fácil hoje. Você com o seu celular, você consegue abrir uma conta com muita facilidade, você consegue investir, e a cultura nossa é investir em poupança. A poupança, ela existe uma variação em percentual, que todos os meses, né, isso aí vai aplicando lá o que a gente chama de juros, isso vai mudando um pouquinho, mas gira em torno de 0,6% a 0,7% ao mês de rendimento, né? Isso, se a gente for analisar fazendo os cálculos de juros compostos, vai dar pouco mais de 7% ao ano, correto? Correto. Então, se você colocar aí um cálculo bruto, tá? Se você colocar R$1.000 numa conta, você vai ter aí R$1.070 no final de um ano, acumulando isso aí durante um ano. Beleza, você tem aí esses R$70. O grande problema é que a nossa inflação, não sei se o Ítalo está sabendo, mas no ano de 2015 nós fechamos a inflação. Inflação, para quem não sabe, é o aumento dos preços, tá? Toda vez que você vai ao supermercado, você diz, puxa, aquele leite que estava R$2, agora está R$2,50. Aquele pão aumentou para não sei quantos reais. Esse aumento progressivo do preço chama-se inflação, um aumento constante. Isso também é medido. Nós fechamos em 2015 uma inflação de 10,6%, arredondando. Então, o que quer dizer? Em um ano, os preços subiram em média 10%, 10,6%. E a poupança está te remunerando 7%. Ou seja, vamos dizer que você queira comprar uma máquina de lavar. Em janeiro de 2015, você quisesse comprar uma máquina de lavar. Aí você falou, não, eu vou... para comprar essa máquina de lavar, eu vou deixar para comprar essa máquina de lavar só no final do ano. Eu tenho o dinheiro da máquina de lavar, mas eu vou aplicar esse dinheiro para eu ter mais dinheiro e no final do ano eu compro. No final do ano, o preço da máquina de lavar vai ter subido mais do que o que a poupança te retornou. Esse é o problema da poupança e quando nós estamos com inflação alta, que é o nosso caso hoje. É menos pior do que não guardar. Por isso que eu estou falando, é legal que o Ítalo está guardando, ainda que seja na poupança, porque ela rende só 7%, mas ela rende. Se você gastasse tudo, não renderia nada. Então, quer dizer, é melhor do que você não investir. Agora, o Ítalo muito bem falou da questão da segurança, quer dizer, a poupança tem aquela proteção, o fundo garantidor ali de crédito de até R$250 mil, você pode ter se acontecer alguma coisa, você pode ter garantido o seu dinheiro. Existem outros investimentos que podem ter essa mesma garantia. Por exemplo, os CDBs, que são comercializados pelos bancos. Você pode investir valores não tão altos, dependendo do banco e da corretora. Na verdade, o banco normalmente cobra muito caro, mas as corretoras de valores... elas costumam cobrar menos. Por exemplo, existem várias aqui, eu não posso falar exatamente o nome, mas você pode ir lá no Google, você pode colocar corretora de valores, investimentos, CDB, Tesouro Direto, você vai achar várias e você consulta lá a reputação dessas corretoras. Mas um investimento que eu acho muito interessante chama-se o Tesouro Direto.
que tem muito se falado, embora o país esteja numa situação de crise, dificilmente você vai perder o seu dinheiro. Eu sou investidor do Tesouro Direto e ele remunera bem mais do que a inflação e bem mais que a poupança. Estou um pouco hoje com problemas respiratórios aqui, né? O som está anasalado. Mas o Tesouro Direto você faz de uma forma muito simples. Você pode fazer um cadastro na sua corretora de valores, por exemplo, você pega lá, faz o cadastro e você ganha um aplicativo. Com esse aplicativo aqui, eu vou mostrar para o Ítalo, mas depois você certamente vai baixar. Por exemplo, esse aqui que é uma corretora muito famosa, você consegue fazer todas as suas aplicações direto do celular. Joga lá no Google, corretora, valores, Tesouro Direto e vá fazendo uma pesquisa. Do seu celular você consegue investir. Você escolhe os títulos, ele não é tão simples quanto a poupança. A poupança é só colocar o dinheiro e acabou. O Tesouro Direto você tem que estudar um pouco os títulos que têm características específicas, mas ele acaba rendendo um pouquinho mais, né? Por exemplo, o Ítalo tem 18 anos, a partir de 18, 19 anos, né? A partir dos 18 anos você já pode ter, então, o Tesouro Direto ou investir em CDBs e assim por diante, e você consegue ter um retorno maior. Outra coisa interessante, isso você faz muito bem, é você criar mensalmente uma meta de economia. Então, coloque como se fosse uma dívida. Eu não sei como é que você faz esse cálculo de quanto que você vai economizar, mas ele tem que ser como se fosse uma dívida. Olha, todos os meses vai lá R$300, R$200, é como se fosse uma dívida. Esse dinheiro não é meu. Não sei se você costuma fazer isso. Como é que você faz para conseguir economizar? Então, geralmente eu pego o que sobra do pagamento das dívidas, aí eu divido em duas partes. Uma parte para ficar livre, para me gastar com lazer, e a outra para guardar, para economizar para emergências e para investimento. Legal, isso é bom, viu? Então, quer dizer, você começa a fazer a divisão, você enxerga o dinheiro não como uma coisa que é tudo seu ali, você pode gastar à vontade, você divide. E isso não tem nada a ver com quanto que você ganha. Tem a ver com planejamento mesmo. Você pode ganhar R$500, R$800, R$1.000, 10, R$20.000. O processo é o mesmo. Claro que quando você ganha muito pouco, às vezes não dá para arcar nem as despesas básicas. Então, por isso que se você ainda mora, por exemplo, com seus pais, aproveite, e já está trabalhando, aproveite essa oportunidade de você economizar. Você mora com seus pais ainda? Moro. Então, porque depois que ele sair, aí de casa, os pesos vão ser bem maiores. Vai ter aluguel, vai ter conta de energia. Você deve ajudar, provavelmente, a sua casa, mas vai ter mais ainda que você vai ter que assumir 100%. Então, se você é jovem, está trabalhando, mora com os pais, é a hora de você conseguir fazer o seu pé de meia e economizar, né? Outra questão que a gente ia falar aqui, falei sobre o Tesouro Direto, não posso falar das corretoras, mas você joga no Google lá que você consegue acessar o endereço dessas corretoras, e lá no Tesouro Direto você pode acompanhar pelo seu celular esses rendimentos, e você consegue então ir acompanhando quanto que você está ganhando. Da mesma forma o CDB, que é um outro título de crédito de baixo risco, dificilmente você vai perder seu dinheiro. Agora, uma coisa que eu peço para você fugir, eu sei que se um gerente do meu banco me ouvir falando isso, ele vai ficar bravo comigo, fuja dos bancos privados e públicos comerciais. Fuja. Isso envolve qualquer banco comercial e privado, Caixa Econômica, Santander, Banco do Brasil, qualquer um, Itaú, seja qual for. Porque eles, por natureza, têm tendência de cobrar mais juros. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, eles têm a vantagem de ter mais credibilidade, isso é fato. Eles têm mais estrutura de crédito, eles têm mais credibilidade no mercado e isso vai te dar mais segurança. Isso é um fato. Agora, eles vão te cobrar mais por isso. Se você for procurar uma corretora menor, talvez não tão menor, mas uma corretora que te dê uma certa segurança e que tenha aquela proteção, a mesma proteção da poupança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, você consegue investir, ganhar mais tarde, consegue ganhar mais. Só para você ter uma ideia, Ítalo, se você pega, por exemplo, R$10.000 e você vai investir em um banco privado e um banco, uma corretora de valores, por exemplo, você pode ter uma diferença de até R$1.000, R$1.500 entre um banco privado e em um ano. Caramba. De 1 a 2 anos, não lembro, são 1 ou 2 anos, não lembro.
R$1.500 de diferença, ou seja, de lucro, de rentabilidade, né? Quer dizer, o fato de você ir lá investir no Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc e tal, você vai ter, eu não estou falando o banco específico, qualquer banco, tá? Deixar bem claro isso, eu não estou criticando um banco específico, qualquer banco comercial, é popular. E isso pode fazer, então, ao longo do tempo, você render muito mais o seu dinheiro, né? Agora, eu queria mudar, não sei se você quer fazer algum comentário sobre tudo isso que eu falei. Então, é que eu acho que as pessoas optam por esses bancos por eles serem mais conhecidos e ficam com medo de investir naquilo que eles não conhecem, né? Exatamente. Pela segurança, é meu dinheiro, não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar. Exatamente. Então, em muitos dos casos, as pessoas fogem desses bancos. Por isso que é bom você analisar bem as corretoras. Existem corretoras gigantes, como essa que eu mostrei para o Ítalo agora. Existem corretores pequenas, então, e dificilmente uma corretora vai quebrar, fechar as portas, e mesmo se quebre, você tem a garantia. O governo ele vai te reembolsar numa hipótese, putz, aquela corretora fechou, ficou com o meu dinheiro. Você tem lá a proteção, desde que o investimento seja de até R$250 mil. Quer dizer, tem todas as possibilidades. O risco é maior do que um do banco comercial? Sim. É maior do tipo, eu tenho 10% em um e 80% em outro? Não. É 10% em um e 15% no outro, o risco, por exemplo. Quer dizer, é tudo muito próximo e você consegue render muito mais. Agora, para mudar de assunto, eu queria assim perguntar sobre a questão a poupança quando você está dentro da família. Lá você falou que você mora dentro com seus pais, junto com seus pais. Como é que funciona a divisão das despesas? Pode falar a verdade. Sim, então, na minha casa, a única coisa que, tipo, eu não preciso ajudar mensalmente. Você precisa fazer compra todo mês, ou pagar essa compra todo mês. Mas sempre quando precisa, eu ajudo, entendeu? Então, no caso, eu não tenho uma despesa fixa em casa. Mas quando eles precisam de ajuda, eles falam, Ítalo, tem como você ajudar essa semana com tal conta? Eu vou lá e ajudo eles, entendeu? Entendi, beleza. Então isso é importante, que a família toda esteja envolvida nesse processo de economia. Os pai, mãe, filhos, irmãos. E que você abra para esses membros familiares o que está acontecendo. Quer dizer, olha, nossa meta é essa, nossas despesas são essas, a gente tem que economizar nisso, tem que economizar na conta. Não é só falar, por exemplo, desliga essa luz porque vai gastar muita energia, mas mostrar para eles, a nossa meta de economia de energia elétrica é de tantos reais. Se a gente economizar, a gente vai conseguir fazer, sei lá, uma viagem, a gente vai conseguir fazer isso, colocar isso financeiramente para os membros familiar, para que eles possam então ter uma noção mais aberta sobre isso aí, né? Então, tanto o Ítalo, que agora está começando aí ter seu cartão de crédito, vai começar a gastar um pouquinho mais, né? Enfim, vai começar a receber também um pouco mais, que ele está investindo na sua capacitação. Então fica a dica aí para você que nos assistiu, pelo menos você ter uma noção aí sobre dicas sobre economia. Ítalo, muito obrigado por sua participação aqui, por compartilhar suas experiências. Volte sempre. Aliás, eu vou convencê-lo a apresentar esse programa a partir da semana que vem, né? Já estou quase convencendo. Muito eu obrigado. Que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. É isso aí, pô. Isso aí, a todos que nos ouviram, obrigado pela audiência. Fique agora com a programação especial aí na Rádio Instituto Federal, com músicas, notícias, e a gente volta na próxima quinta-feira. Até mais, tchau, tchau.